Olá pessoal, meu nome é Lívia Machado, sou uma futura professora de Geografia e hoje eu vou estar apresentando para vocês uma aula da globalização, tá certo? Peço desculpas também porque o meu notebook não dá para ver muito bem os slides, mas no Pupper de estágio tem tudo certinho lá, tá? Você pode acompanhar por lá. Vamos lá então. A globalização, ela começou lá desde as grandes navegações com os portugueses e espanhóis. Nisso começou a expandir para o mundo inteiro, não é mesmo? Os países começaram a se expandir. A primeira fase, ela veio no século XV e depois passou para a Revolução. A primeira fase foi do século XV à Revolução Industrial. A segunda fase da Revolução Industrial para a Segunda Guerra Mundial. A terceira fase da Segunda Guerra Mundial até 1989. Nisso teve o fim da Guerra Fria, que deu início à nova ordem mundial, que foi também a queda do Muro de Berlim, tá certo? E a partir disso, o mundo começou a ser mais capitalista e ter pouco socialismo, que veio o DNA capitalista, que é o DNA da globalização, tá certo? E o que seria realmente a globalização? Seria a integração econômica, tá? E a integração do mercado entre os países. Muita gente acha que a globalização é uma aldeia global, pensa na música do Imagine, né, do John Lennon, mas não é bem assim não, tá? Temos os blocos econômicos e a gente pode ver que o México, para ele tá indo, as pessoas do México, para elas saírem nos Estados Unidos, elas têm que passar por um muro. Então, não é essa aldeia global que muita gente prega sobre a globalização. Seria mesmo o mercado entre os países e a integração econômica, tá certo? E quais são as características da globalização? Ó, os pilares da globalização que a gente não pode esquecer, isso é muito importante, tá? Capital e tecnologia. Os países que possuem mais capital, dinheiro e tecnologia, mais eles vão ter sucesso com a globalização. Um exemplo seria os Estados Unidos, a China. A característica da globalização é consumo, muito consumismo, muita produção. O que leva também, um ponto negativo, é a degradação do meio ambiente, não é mesmo? Com isso, surgiram os blocos econômicos regionais. Exemplo, União Europeia, que seriam os blocos da Europa, né? Que inclusive tem uma moeda que é o euro em alguns países da Europa, muitos países, aliás. O NAFTA, que seria da América do Norte, o Mercosul, aqui da América do Sul, entre outros, tá certo? E com isso teve a internacionalização dos fluxos de capitais, não ficou só no país de origem, então você tem aquela internacionalização dos fluxos. Uma característica da globalização é o neoliberalismo, que seria privatizações das empresas, arroxo salarial, que seria diminuição dos direitos trabalhistas. Também temos o Estado mínimo, ou seja, a economia ela atua minimamente, o Estado vai atuar minimamente na economia. Temos também as transnacionais. O que seriam as transnacionais? Vamos dar um foco nisso agora. Empresas transnacionais no mundo. Vamos ver se vocês conhecem algumas dessas empresas. McDonald's, Coca-Cola, Levi's, Gillette, Hershey's, entre outras aqui. Tenho certeza que vocês já consumiram pelo menos umas 5 dessas empresas aqui que são multinacionais, ou uma forma mais correta de falar, transnacionais. Essas empresas, elas atuam no mundo todo e elas produzem em outros países também, não só no país de origem, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora das empresas transnacionais? Elas buscam fabricar nos países
subdesenvolvidos, porque elas vão ter uma mão de obra barata. Por que elas vão produzir nesses países subdesenvolvidos? Porque elas vão ter benefícios. Muitas vezes elas vão ter isenção de imposto por estar produzindo ali, vão ter diminuição, flexibilização de leis trabalhistas e ambientais, às vezes até doação de terreno para essas empresas, tá, gente? Então elas têm bastante, o pessoal ajuda bastante para você estar ali inserido naquele país subdesenvolvido, tá certo? Com isso, elas vão expandir o mercado consumidor, elas não vão ficar só no mercado lá no país de origem, elas vão estar também pegando dinheiro dos outros países, né? Porque muita gente vai comprar daquelas empresas naqueles outros países. E qual que é o maior objetivo dessas empresas? Aumento do lucro. Elas começam a investir em outros países, fabricar em outros países, produzir em outros países, ter consumidores em outros países para aumentar o lucro. E agora, quais são os pontos positivos da globalização? Vou dar um resuminho aqui para vocês, tá? De alguns dos pontos positivos, certo? Acesso a produtos que não eram produzidos no seu país, no país nacional, né? Muitas vezes no país desenvolvido não era produzido aquele produto, que também deixa mais barato, porque se ele começar a produzir ali, talvez o valor seja menor do que você ter que ir lá buscar no outro país aquele produto. O mercado ele fica mais competitivo e a inflação ela fica controlada. Tem mais fluxo de capitais e investimento entre os países. Maior desenvolvimento tecnológico naquele país. Também acontece a troca de diferentes culturas e desenvolvimento dos setores, como o de turismo. Fica mais fácil viajar também, né? Um ponto importante de estar falando aqui é sobre como o deslocamento a partir da globalização ele ficou mais fácil. Porque a partir dos meios de transporte, os meios de transporte eles não vão depender só dos transportes marítimos e dos transportes ferroviários. Surge também o avião, transporte aéreo, que é mais rápido e assim dando a impressão que o mundo é menor, porque fica muito mais rápido de você viajar de um país para outro. Também entra nessa parte da globalização. Turismo também fica bem mais fácil, né, gente? Pontos negativos da globalização. Pode ocorrer crises financeiras e econômicas, elevar o desemprego naquele país. Os países em desenvolvimento, ele pode ter um difícil investimento para surgir novas indústrias, porque já veio uma empresa transnacional que já está investindo lá com um valor menor e talvez fica mais caro para aquela empresa daquele país estar produzindo no próprio país, tá? Monopólios da economia, muitas vezes as transnacionais elas dominam, né, por elas terem mais investimentos, serem empresas grandes, elas podem monopolizar a economia. Exploração de matéria-prima e mão de obra de empresas em países desenvolvidos e nas mais pobres. Isso ocorre muito, gente. Quem aqui nunca viu que o seu tênis da Nike foi produzido na China ou no Vietnã? Porque ali tem mão de obra barata e muitas vezes muita exploração, sem direito trabalhista, não é mesmo? Pode também ocorrer agora em 2020, o que está ocorrendo no mundo, gente? Pandemia! E a pandemia, ela surgiu onde? Na China. E ela foi passando de país para país. Muito rapidamente, se você for ver. Por quê? Porque com isso, você compra uma coisa na China, ela pode vir para o Brasil. Muitas vezes pode estar até infectado, entendeu? A globalização também ajudou a ter mais pandemias. Também por causa do quê? Muito mercado, muitas vezes você tem exploração de animal, ela surgiu lá no mercado na China, né, que explorou os animais e assim também não tendo muita rigorosidade na higiene
E nisso não ficou só lá na China. Quando uma pessoa viaja da China para outro país, vai passando, né? Globalização aí vai passando. Se ela tá infectada, ela vai passar, não é mesmo? Enfim, gente, espero que tenha sido clara na minha aula. Sempre lembrar que a globalização, ela é, vamos lá, vamos voltar? Ela é a integração econômica dos países, integração do mercado entre os países. Isso é muito importante, não podemos esquecer. Não é mesmo? Então é isso. Muito obrigada e até mais. Espero que tenha entendido e gostado. Tchau, tchau!